Ferraz de Vasconcelos tem se destacado no mercado do empreendedorismo. As áreas de serviço e a área industrial também são características do município. E para entender melhor esse mercado, a gente convidou o coordenador executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz de Vasconcelos, Tiago Severo. Tiago, seja muito bem-vindo aqui para o nosso podcast. Olá, Sandra. Olá a todos aqueles que nos acompanham. É um prazer estar aqui com você hoje. Tiago, muitas pessoas desconhecem esse mercado, desconhecem um pouquinho essa potência que Ferraz também tem se destacado, que é a questão do empreendedorismo, né? Eu queria que você, que está no comando da secretaria, né, que está à frente aí desse setor, que você falasse para a gente como é que está essa situação aí na cidade. Sandra, os últimos estudos apontam que Ferraz de Vasconcelos, pós-pandemia, é uma das cidades que mais tem aberto empresas na região do Alto Tietê. Assim também como nós temos um superávit, como eu posso te dizer, a partir dos dados do CAGED, então somente 2 cidades do Alto Tietê tiveram superávit, que foi Ferraz e Arujá. Então nós estamos muito felizes por isso e temos certeza que sem o empreendedorismo nada disso estaria acontecendo. E quando a gente fala desse empreendedorismo, Tiago, a gente fala também da formalização, Sim. né? Muitas pessoas, quem está empreendendo agora, que de repente fez alguma transição de carreira ou então quis gerar uma renda extra, acabou desenvolvendo algum tipo de atividade aí autônoma e ela pode ser formalizada, ou seja, fazer emissão de nota fiscal, ter CNPJ, você não precisa ser uma empresa de um grande capital para você conseguir investir nisso, não é isso? É isso aí. As pessoas elas têm muito medo de se tornar uma pessoa jurídica, né? Mas não sabem o quanto é fácil e o quanto facilita a sua vida para entrar no mundo do empreendedorismo. Hoje, sem você fazer um investimento de R$1, você consegue se tornar uma pessoa jurídica e fazendo emissão de nota. Então, qualquer serviço que você tenha expertise para prestar e necessite de emissão de nota, você consegue fazer isso sem um único investimento, tá? E é isso que a gente está falando, pessoal, é aquela categoria, né, o enquadramento do microempreendedor individual, o famoso MEI. E para quem está nos ouvindo e se interessou, a pessoa pode procurar a secretaria até para dar esse primeiro passo e fazer a formalização, né? Com certeza. Na secretaria, a gente costuma brincar que ninguém pode sair de lá com dúvidas, tá? Então, as pessoas chegam com dúvidas em relação ao que é ser MEI, como fazer emissão de nota. Então, nós criamos uma triagem. Tá? Então a pessoa, quando ela entra na secretaria com o intuito de querer ser MEI, nós explicamos todos os benefícios, os prós e contras, tá? Quais são as necessidades e também as particularidades de você se tornar uma pessoa jurídica. Lembrando que o MEI, você pode se tornar MEI se você tiver uma intenção de faturamento de até R$81 mil ano. Tá? Porque as categorias jurídicas de empresas, elas variam bastante a partir do seu faturamento. Tá? Então o MEI ele pode faturar desde R$1 até R$81 mil, fazendo o pagamento apenas de aproximadamente R$76 mês, sendo que desses R$76, uma parte vai para o INSS. Se você for uma pessoa que vai apenas prestar serviço, uma parte também vai para o seu ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E se você, além de prestar serviço, for realizar vendas, você também faz a contribuição para o ICMS, ou seja, tudo isso dentro já dos R$76, que é o teto máximo aí que você vai gastar para estar formalizado. Lembrando que, como eu falei, para você se formalizar, você não paga nada. A primeira DAS, ou seja, a primeira contribuição que você faz é somente no próximo dia 20 após você ter aberto a sua empresa. Então você pode abrir a empresa hoje, prestar serviço hoje, emitir a nota hoje e simplesmente fazer aí a sua contribuição para o governo federal a partir do dia 20 do próximo mês. Tiago, vamos dar exemplos aí de quem pode ser MEI. Também queria que você falasse, a partir da experiência que você tem em Ferraz, qual que é a maior procura? Ou seja, as pessoas querem abrir essa empresa para qual segmento? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Olha, as pessoas que prestam serviço, principalmente para condomínios, as pessoas que prestam serviço para empresas em São Paulo, porque o home office tomou uma proporção muito grande, né? Então, eu posso dizer para você que de cada 10 pessoas que nos procuram para a abertura de MEI, pelo menos aí 30% são pessoas ligadas à área da construção civil, então o pedreiro, o eletricista, o azulejista, o encanador, tá? Eu tenho também uma porcentagem bem interessante de cuidador de idosos,
Olha porque só. várias empresas hoje contratam os cuidadores a partir da pessoa jurídica, tá? E por fim, nós temos aí as pessoas que trabalham de home office. Tá? Então, preparadores de documentos, dentre outros serviços administrativos que acho que fecha essa seara de mais procuras que nós temos na secretaria. Olha que bacana. E daí também a gente tem, só para exemplificar, pessoal, quem presta serviço, uma manicure, uma cabeleireira, ela também pode e deve, né, se formalizar, até porque você vai ter as garantias aí de INSS, de uma futura aposentadoria, um auxílio doença, por exemplo, até um auxílio maternidade também, tudo você tem uma cobertura importante, né? Com certeza. Nós falamos que a pessoa, a partir do momento que ela se torna uma pessoa jurídica, ela também precisa ter essa garantia jurídica, né? Então, uma cabeleireira, que ela é apenas uma prestadora de serviço em um outro salão, ela basta ter o MEI e fazer emissão de nota. Essa mesma cabeleireira que quer empreender na sua própria casa, se a sua casa tiver menos de 200 metros de área construída, não precisa nem de alvará de funcionamento. Tá? A Lei de Liberdade Econômica, amparada aí pelas suas resoluções 54, 56, 61, dão a possibilidade do microempreendedor individual, aquele que empreende na sua casa, em uma área edificada menor de 200 metros, não precisa de alvará de funcionamento. Então, é uma forma de você conseguir fomentar ainda mais esse empreendedorismo dentro da cidade. Tiago, as pessoas acabam dizendo costumam dizer, né, que Ferraz era uma cidade mais uma cidade dormitório, que era muito difícil encontrar emprego, né? E por que é importante você que está em busca do mercado acompanhar a gente nesse podcast? Porque quando você sabe quais são as áreas que na sua própria cidade ela tem uma potência, ela existe e é forte, você consegue também procurar a sua inserção no mercado de trabalho a partir disso, né? Lembrando que Ferraz tem uma potência na área industrial também, é bem diversificado, mas tem uma área industrial bastante importante, né? É isso aí. Eu costumo falar que a força motriz da cidade está no nosso polo industrial, muito por conta da arrecadação de ISS que essas empresas também nos proporcionam. Tá? Então, não só na fabricação, mas essas empresas conseguiram fechar um ecossistema onde ela fabrica, ela vende, ela instala e ela continua prestando serviços de manutenção para essas máquinas a qual elas entregam. Só para você ter um exemplo, nós temos aqui hoje a maior empresa que fabrica fornos industriais do Brasil, quiçá da América Latina. Olha só. Tá? Então, a DJ Fornos, eu fazendo um merchan aqui sem querer, mas a DJ Fornos é uma das maiores nesse segmento, tá? Para você ter ideia, o público-alvo delas são empresas de fundição de metais, grandes montadoras, tá? Então, na Zona Franca de Manaus, eles têm um polo lá só para construção e também para manutenção desses fornos. Tá? Então, esse tipo de empresa é super valoroso, é super importante ter aqui na cidade porque nos traz aquilo que nós entendemos que é o melhor para o município, que é uma geração de emprego em massa, a arrecadação de uma maneira super interessante para que a gente possa fazer investimento desses impostos na nossa cidade. Tá? E uma empresa super parceira. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um trabalho na Favela dos Sonhos, antiga favela do Boca do Sapo, né? E nós tínhamos um pouco de dificuldade em conseguir empregar as pessoas que eram egressas. Essa empresa abriu vagas para essas pessoas e contratou mais de 30 pessoas egressas que estavam morando lá na favela e hoje tem ali o seu ganha-pão dentro de uma indústria na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Ou seja, ela ainda tem um papel social importante. É isso aí. A contrapartida social dentro da cidade é surreal. Também faz parte, né, de uma das atribuições da secretaria a questão de você fazer essa ponte, né, entre quem está procurando uma vaga de emprego e esse mercado que está precisando de trabalhadores, né? Esse é um trabalho também importante que é uma ponta da secretaria. E vocês têm realizado diversas ações, né? Inclusive daqui a pouquinho vou falar de uma ação, gente, que vai acontecer essa semana onde na sexta-feira a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, vai ser uma ação direta para esse público, mas eu queria que você falasse, Tiago, também desse trabalho que é desenvolvido, as pessoas também que estão querendo, não tem esse norte aí do empreendedorismo, mas está procurando um trabalho, ela também pode procurar a secretaria. Com certeza. Na secretaria nós temos um programa chamado Emprego Agora, tá? Esse programa, ele trabalha tanto em prol das indústrias quanto em prol
do ferrazense, em prol do munícipe, tá? Em relação em prol às indústrias, nós fazemos a captação das vagas disponíveis nas indústrias, facilitando para que as indústrias tenham a melhor mão de obra qualificada possível em um curto espaço de tempo. E mais próximo, porque aí vem o foco do ferrazense, né? É isso aí. Por quê, Sandra? A nossa ideia é fazer com que a indústria ela não tenha problema de mão de obra qualificada. Então, a indústria encaminha essa vaga para a gente, juntamente com o perfil. E aí, nós fazemos a captação de currículos das pessoas lá na nossa secretaria e fazemos o cruzamento de dados. Então, às vezes, o empresário liga na parte da manhã, à tarde nós já temos o candidato dos sonhos para ele, para que no próximo dia faça uma entrevista e comece a trabalhar nessa empresa. Então, nós trabalhamos sim como uma agência de emprego municipal e não é vergonha nenhuma falar, porque nós estamos fazendo com que o ferrazense trabalhe em Ferraz. Estamos pensando na qualidade de vida das pessoas e acho que isso é muito importante. Isso é verdade. E agora vamos falar um pouquinho, Thiago, dessa ação, né, que a Secretaria lançou, que são vagas exclusivas para mulheres, é isso? É isso aí. Sandra, nós já temos aí mais de 150 vagas disponíveis somente para mulheres, tá? Então, teremos vagas tanto para pessoas com experiência quanto sem experiência, primeiro emprego, jovem aprendiz, estágio, focado no Dia Internacional das Mulheres, né? Você já me conhece de longa data, sabe que para mim Dia das Mulheres é todo dia, né? Costumo falar que foi criado por uma rainha para tratar todas como uma princesa. Sim. Tá? Então, essa é uma ação da Secretaria, capitaneado por duas mulheres excepcionais que eu quero deixar aqui o meu carinho e o meu agradecimento pelo trabalho, tanto para a Natália quanto para a Luciane e todas as outras mulheres da Secretaria que estão engajadas na captação dessas vagas e nesse atendimento desse dia. Então, no próximo dia 8, às 10 horas da manhã, faremos um grande processo seletivo lá na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, no anfiteatro, uma ação que vai englobar vagas somente para mulheres apenas nesse dia. Ótimo, então as pessoas podem chegar, as mulheres podem chegar já com o currículo em mãos e tá pronta aí para ver o que o mercado está oferecendo. Com certeza, a maioria das vagas são todas para a cidade de Ferraz de Vasconcelos, tá? Claro que a gente trabalha com Ferraz e região, mas trabalhamos de dentro para fora. Tá? E aquela mulher que por algum desafio não consiga comparecer nesse dia, também pode encaminhar via e-mail, tá? No e-mail empregoagora@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br. Lembrando que essa ação específica para esse dia é para mulheres, mas todos os dias nós também trabalhamos com afinco para a captação de vagas também para mulheres, tá? A gente sabe que aqui no nosso polo industrial a maioria das vagas são para homens, tá? Mas a gente vem tentando mudar esse paradigma dentro das fábricas para que as mulheres também tenham ali o seu papel. E hoje nós temos várias empresas na cidade que contratam apenas mulheres para determinadas linhas que antigamente era só para homens. Olha que interessante, já é uma mudança de perfil, né? E sabendo que hoje a gente tem uma realidade, né, Thiago, de muitas mães, principalmente mães solos, que de fato precisam, não que os homens também não precisam, mas a mãe, ela carrega, tem essa carga ainda de cuidado do filho, de sustento do filho, então é importante ter esse olhar para essa realidade, né? Com certeza. A gente precisa também levar muito em consideração que a cidade de Ferraz de Vasconcelos oferece uma estrutura educacional super interessante, fazendo com que a mãe ela não tenha mais que se preocupar com vagas de escola para os filhos, e isso abre um tempo para que ela possa empreender ou até mesmo trabalhar em regime CLT dentro das indústrias, tá? Então a Secretaria ela procura trabalhar essas duas vertentes. Se a mãe quer empreender, vamos lá, vamos capacitar, vamos mostrar para ela que o mundo do empreendedorismo também é para ela. Se ela quer trabalhar no regime CLT, a gente também procura fazer um encaminhamento para alguma das empresas da nossa cidade. Legal. E, Thiago, você que tem acompanhado, a Secretaria tem feito vários mutirões, né? E nem sempre a gente consegue fechar a conta, né? Do número de vagas e do número de pessoas que estão procurando. Sim. E, surpreendentemente, tem o número de procura até abaixo do número de vagas, né? E às vezes as pessoas ainda ficam batendo um pouco cabeça, dizendo, sim, olha, eu não consigo encontrar... Como é que está sendo esse perfil do trabalhador hoje também? A gente sabe que, até você citou esse cenário pós-pandemia, muita gente trabalhando home office, mas também a gente precisa dessa mão de obra do presencial, de serviços ali, que precisam de fato, né, daquele trabalhador ali no segunda a sexta, né? Sim. Como é que está esse nicho de mercado e como é que está esse cenário em Ferraz? Tá. Sandra, eu costumo dizer que vagas de emprego temos de monte. Infelizmente, o que nos falta são pessoas com qualificação profissional adequada, tá?
querer trabalhar em uma indústria não é apenas aquilo que é o necessário para que você possa trabalhar na indústria. Você também deve se capacitar. Tá? Então, eu sempre falo para as pessoas, quer trabalhar numa indústria? Você sabe o que essa indústria faz? É uma indústria de fabricação voltada à fundição de metal. Qual curso, qual qualificação profissional você tem para poder trabalhar numa empresa como essa? Você tem um curso de coquilheiro, você tem um curso de CPD, você tem um curso voltado à área de logística que essa empresa possa absorver? Então, infelizmente, não basta querer, tem que se qualificar. Por isso que a Secretaria também tem uma veia de qualificação, né? Então, nós temos parceria com o Senac, Senai, Centro Paula Souza, sempre buscando uma mão de obra qualificada para oferecer para as indústrias da nossa cidade. Um outro ponto também é que eu queria que você abordasse, que às vezes é necessário, claro, que a pessoa tenha um curso, mas às vezes ela não tem um curso, mas ela tem uma experiência. Sim. E aí, na hora de elaborar aquele currículo, que é a apresentação sua para a empresa que não te conhece, não sabe por onde que você passou, você só colocar aquela última empresa que você passou e você não descrever o que você realizou, porque existem aquelas pessoas que aprenderam, né, com a mão na massa ali, trabalhando nas empresas, e tem o conhecimento do chão de fábrica. Né? E aí é também importante que as pessoas se atentem a isso, né? Eu costumo falar que cargo é uma coisa, função é outra totalmente diferente. E as duas coisas se juntam nos currículos, tá? Então, as pessoas aprenderam a fazer currículo de uma forma, ou infelizmente não aprenderam, vão numa antiga lan house, né? E pede para fazer um currículo onde a pessoa que está lá muda o seu nome, seu endereço e pergunta quais foram as suas 3 últimas empresas, né? Que você trabalhou, sendo que a 4ª empresa que você trabalhou é a que tem a ver com aquela que você quer entregar o seu currículo e não entra no seu currículo porque você não informou isso lá para o rapaz que está fazendo ele, né? Então, eu costumo falar o seguinte, o ajudante geral, o que ele faz dentro de uma empresa? Ele faz tudo. Então, ele tem experiência, até mesmo como, de repente, lá um operador de empilhadeira, que mesmo sem estar na função, ele opera a empilhadeira, ele fica um tempo lá na portaria controlando o acesso, ele ajuda no almoxarifado, ele ajuda na parte da logística. Então, olha a quantidade de coisa que essa pessoa sabe fazer. E como é que eu consigo saber isso? A partir do momento que ele coloca lá no currículo, cargo, ajudante geral, na experiência profissional, e função, quais as funções ele tinha ali dentro daquela empresa. Isso é um diferencial dentro do currículo, Sandra, que aí a gente consegue fazer aquela substituição da qualificação profissional pela experiência adquirida, o que a gente chama, né, de experiência extracurricular. E a gente tem, nós temos uma coluna aqui, né, no Portal da Região, para quem nos acompanha e nos segue nas redes sociais, onde a Kelly do Pati, né, dá bastante dicas, um beijo até para você, Kelly, e dá algumas orientações. É legal você também dar uma revisada. A gente tem vídeos aqui com ela dando dicas de como preparar esse currículo e como fazer essa apresentação. Agora, Thiago, voltando para o mundo também, a gente fala do currículo, mas hoje a gente falando desse universo de rede social, é importante também que as pessoas se atentem, porque uma rede social, ela também pode servir como um apoio ou não, né, dependendo da forma como foi feita, ao seu currículo, né? Aquilo que você coloca nas redes sociais, os RHs hoje, a gente sabe que eles estão também procurando essas informações aí do dia a dia para traçar o perfil do seu funcionário, né? É isso aí. Sandra, as pessoas precisam se aprofundar e se inteirar das informações, onde hoje vivemos num mundo que notificações judiciais podem ser recebidas via WhatsApp. Né? Então, olha a importância das mídias sociais do nosso dia a dia. Tá? Então, para você que está procurando um emprego, eu não quero que você seja uma pessoa duas caras, né? Fala assim, vou montar uma rede social só para procurar emprego. Não, seja você, mas entenda aquilo que é interessante as pessoas saberem e aquilo que não é interessante as pessoas saberem. Tá? Coloque no seu currículo, assim como você coloca nas redes sociais, aquilo que a empresa necessita para ela. A empresa não quer saber se você está namorando ou não, se você foi para abusos ou não. Ela quer saber se você fez um curso profissionalizante, se você é uma pessoa que já fez trabalhos filantrópicos, se você é uma pessoa que estuda. Então, tudo isso pode te dar muito mais chances de entrar no mercado de trabalho, caso o seu currículo seja aceito por essa empresa e comecem a rastrear a sua vida, digamos assim. E compartilhar aquelas imagens, né, de eu odeio acordar cedo ou eu odeio a segunda-feira, ela pode queimar um pouquinho o filme, né?
Com certeza, Sandra. E vivemos hoje num mercado muito competitivo. Né? Então, a gente tem aí a introdução da indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, onde as máquinas estão fazendo muita coisa que o ser humano fazia. Então, para que o ser humano possa voltar a ter lugar dentro dessas empresas, são operando essas máquinas super inteligentes. E para isso precisamos da qualificação profissional e precisamos ter uma conduta como profissional. Né? Isso é super interessante. Bacana, Thiago, eu agradeço demais esse bate-papo, né? Eu só vou reforçar aqui, gente, que vai ter esse mutirão do emprego, aí vamos colocar assim, esse mutirão do emprego voltado para as mulheres no dia 8 de março, a partir das 10 horas da manhã, ali na prefeitura, né? No anfiteatro que fica ali no Paço Municipal, na Vila Romanópolis. Então, se você é de Ferraz de Vasconcelos, você é mulher, prepara o seu currículo, porque lá vai ser uma excelente oportunidade com o foco nas mulheres. Thiago, agradeço demais sua participação aqui com a gente no nosso podcast. Sandra, estou sempre à disposição. Quero deixar um spoiler de algumas coisas aqui para você. A Secretaria de Indústria e Comércio, ou a de Desenvolvimento Econômico, né? Ela está com um posto do Sebrae funcionando dentro da Secretaria. Então, o segundo posto do Sebrae já está funcionando. Está pronto para receber as pessoas lá, tá? Nós estamos aí trabalhando em vários projetos para incentivo ao empreendedorismo na cidade, inovação, que é algo super interessante para que a gente possa trabalhar o marco legal da inovação, o marco legal das startups, lançar alguns desafios para que as pessoas nos ajudem a governar essa cidade como de fato ela merece. Verdade. E só lembrando, gente, que o Sebrae ele oferece diversos cursos, né, Thiago? Ele tem apoio logístico, consultoria, né? Uma gama de serviços. Você que é empreendedor de Ferraz de Vasconcelos, vale bastante a pena você conferir essa cartela de serviços que é oferecido gratuitamente e justamente para impulsionar esse empreendedor, né? Com certeza. Então, nós falamos lá desde elaboração de planos de negócios, a captação de recursos financeiros, registro de marcas e vários outros tipos de capacitações e oficinas totalmente gratuitas para potencializar aquele negócio que já existe ou para dar muito mais ideias para aquele negócio que está para nascer. Tá certo. Thiago, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Você que nos acompanha aqui nesse podcast, a gente conversou com o Thiago Severo, ele que é coordenador executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz de Vasconcelos. A gente falou sobre esse grande potencial do empreendedorismo na cidade, também a quantidade de vagas de emprego que existem na cidade. Você que é de Ferraz de Vasconcelos não pode perder essa informação, e também no mutirão do emprego focado para as mulheres que vai acontecer no dia 8 de março. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, deixe o seu comentário que a gente também quer te ouvir. Portal da Região, a notícia que você precisa.